Boa noite! Nós vamos fazer uma live hoje, dando sequência aí a nossa série de live, né, para falarmos sobre o Setembro Amarelo. E hoje nós vamos receber aqui dois convidados ilustríssimos, minha querida amiga Alessandra Araújo e o Dr. Hilton, que já deve estar por aí também. Pontualidade britânica. Vamos, vamos aqui convidar os dois. Muito bem. Pessoal que está nos seguindo, sejam bem-vindos. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Ah, que Tá bom. bom, Sobreviveu aí o dia, porque hoje foi complicado. Boa noite. E aí, doutor? Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia. Prazer estar aqui com vocês. Ah, o prazer é meu. A Alessandra vai puxar pro lado dela e falar, não, o prazer é meu primeiro. A internet, a internet dela tá oscilando um pouco, daqui a pouco ela volta. Agora ela tá no reloginho. E aí, como é que vai, doutor Hilton? Prazer te conhecer, poder falar Pra... contigo. Prazer todo meu. Estamos aí, né? Correndo, É, trabalhando, né? produzindo o Setembro Amarelo, né? Essa oportunidade de estar tocando num assunto tão, tão delicado e tão importante, né? Que é de extrema importância abordar esse assunto. Desmistificar, tirar tabu, né? Trazer isso para mais próximo, para a escuta, né? Uhum. sim. Boa noite, gente. É porque quando vocês estavam se cumprimentando aí, a minha internet é que deu uma desestabilizada e aí eu tirei de uma, coloquei na outra. Eu acho que agora vai fluir. É um Agora vai, prazer, agora é vai. um prazer te receber aqui, Hilton. A gente tem feito aí no mês de setembro, Prazer né, todo meu. uma sequência de lives toda segunda e terça. Eu e o João mergulhamos nesse projeto. E aí, quando a gente pensou nesse tema, o seu nome logo saltou aí pra gente. Eu acho que é muito importante esse espaço de diálogo, né? Eu agradeço muito a lembrança e é um prazer imenso estar aqui com vocês. E já estendemos o convite para próximas vezes. Tô aí. Pode chamar que eu vou. Me chama que eu vou. É importante a gente ver nessa questão do papel social que a gente tem que desempenhar também, né? O quanto que isso é Uhum. importante. Sim, sim. É importantíssimo. É a função de cada um, né? De todos nós, né? Somando num conjunto aí. Uhum. Mas vamos lá, eu sou convidado de vocês, hein? E aí a gente preparou algumas questões, né, que a gente pensa que podem ser comuns, assim, né, para que as pessoas tenham mais dúvidas, mas a gente também quer deixar o espaço aberto para você pontuar aquilo que você achar importante, né, a gente quer mesmo que corra bem fácil. E aí a gente pensou em começar, assim, né, essas questões para que você pudesse falar um pouquinho, né? Porque o nosso tema de pensamento de hoje é dentro da questão do suicídio, né? Dentro da questão do desejo de alguém de colocar fim à própria vida, o nosso tema de hoje é relacionado à questão dos transtornos mentais, né? E eu queria que você pudesse falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre quais são os principais transtornos mentais, né, que podem levar para esse lugar, como que a sua observação clínica também, né, a sua experiência dentro desse contexto. Sim, para começar, eu acho importante, até para desmistificar, né, a questão do psiquiatra,
do psicólogo. Temos uma profissão em que somos até somos tabu entre os nossos colegas, né? Eu costumo dar o exemplo que às vezes alguns colegas meus encontram com pacientes na rua e os pacientes, ô doutor, geralmente o paciente da psiquiatria ele não cumprimenta o doutor na rua, porque é seu médico. O tabu, né? O tabu que roda todo esse tema, suicídio, tudo isso é carregado de muita dor e muito estigma. E a psiquiatria assim, ela entra na fila várias vezes para pegar essa coroa de estigma. Então, começando com observando ou tendo o cérebro como um órgão. O cérebro é um órgão, né? E o psiquiatra é o médico responsável ou aquele médico que vai se ater ou estudar mais as patologias que vão vir aí nas emoções e comportamento. O cérebro, ele como um órgão, assim como o coração é um órgão, ele tem muitas funções, e muitas funções nobres. O psiquiatra vai ficar com as emoções e comportamento. Isso tudo para pensarmos o seguinte: não temos problemas de irmos ou de encararmos um cardiologista, desde uma fibrilação até um transplante. Não temos problema de ir no dermatologista para procedimentos estéticos até procedimentos mais graves. E esquecemos de olhar para o cérebro como um órgão que tem o direito de adoecer. Ao longo do tempo, tirou-se o direito do adoecimento mental e colocou-se ele na gavetinha da fraqueza, da falta de Deus, da falta de coragem, da falta de ter uma pia para lavar, né? Então, tirou-se o direito do adoecimento desse órgão. Então, trazendo primeiramente essa perspectiva que estamos falando de um órgão, assim como a pele assim como o coração o cérebro é um órgão. E emoção e comportamento são frutos desse órgão. É óbvio que este órgão, na sua primazia, em tudo que ele não somos simplesmente um emaranhado de proteínas. Vocês, a psicologia, que estuda com tanta propriedade, né? Um refinamento da psique, das nossas interações, das nossas vivências, das nossas memórias, de como vamos reagir, ou somos frutos de tanta coisa, né? Do meio, do DNA. Então tem tanta coisa aí para se levar em conta, né? E trazendo agora a sardinha, porque eu fui convidado e me sinto assim muito lisonjeado de estar aqui com vocês, falando um pouquinho de psiquiatria, ou suicídio e transtornos mentais. Se formos dividirmos em duas grandes populações, vamos ter a população clínica e a não clínica. Dessa clínica, da população clínica, que tem clínica de comportamento suicida, de transtornos mentais, nós vamos colocar aí de 90% a 96% ou mais das pessoas que têm comportamento suicida, elas vão ter alguma patologia psiquiátrica aí por trás. Uma parcela muito pequena não vai ter essa patologia psiquiátrica. E o mais interessante de lembrarmos, João, você, Alessandra, todos que nos ouvem, é o seguinte: se nós temos 96% dos suicídios ou dos comportamentos suicida causados ou por trás temos alguma patologia psiquiátrica, 96% destes suicídios podem ser evitados com um tratamento correto, com uma abordagem. Então, esta campanha do Setembro Amarelo é uma campanha para trazer luz, para desmistificar aquele tabu do adoecimento, da fraqueza, e treinarmos o ouvido, né?
Dentro dessas patologias psiquiátricas, pode-se, assim, de carro-chefe, falarmos dos transtornos de humor. A depressão maior, né? O transtorno bipolar, elas correspondem aí por 35% a 33%. Os números são bem conflituosos, dependendo da metodologia para ser usado. Mas os transtornos de humor estão aí em disparado na frente. Em segundo lugar, nós temos os abuso de substâncias, né? Abuso de substâncias, álcool e outras drogas, vem transtorno de personalidade, depois esquizofrenia, e são tantos outros transtornos que poderiam ser evitados, ou que poderiam ser tratados. Eu não falaria que os transtornos poderiam ser evitados, mas eles têm uma abordagem e tratamento. Então, a princípio, eu começo falando isso aí. Agora, puxa aí. E aí, eu também, que a gente falou aqui, né, de alguns adoecimentos aí, alguns transtornos que estão à frente dessa escala. E eu queria te fazer uma outra pergunta, assim, né? Como que você vê, por exemplo, e se você vê com diferença, esses transtornos quando a gente pega, por exemplo, grupos de homens, grupos de mulheres, grupos de adolescentes, né, em pessoas idosas. Como que você vê, por exemplo, né, a questão da depressão? Se a gente pegar alguém em depressão, né, a manifestação dessa depressão, quando ela se dá em grupos de homens, por exemplo, quando ela se dá em grupos de mulheres, quando ela se dá com adolescentes, né? Eu acho importante a gente falar um pouquinho disso. Excelente a pergunta e bem interessante. Falando de faixa etária, né? Quando se pensa em criança, quando se pensa em criança não, adolescente, né? A partir dos 9 anos, adolescente, adulto jovem, e uma pessoa já acima de 60 anos, 65 anos. Se estamos falando de adolescentes, estamos falando de um cérebro imaturo. Estou com dificuldade aqui, mas... Então, estamos falando com um cérebro ainda que está em processo de maturação. Ou seja, a área responsável pela contenção dos impulsos, crítica, tomada de decisão ainda não está formada. Está em processo de formação. Então, esse cérebro é puro impulso. Então, quando a gente fala de um comportamento suicida em um idoso, a gente já tem um cérebro que não é tão impulsivo. E esse comportamento ele vai ser mais ele vai ser mais minucioso. Ele vai estar ligado a mais uma desesperança. Esse idoso vai fazer cartas de testamento, ele vai limpar o nome, ele vai tentar não deixar dívida, ele vai tentar partir os bens, ele vai tentar limpar a casa. E com muito silêncio, porque ele não quer chamar a atenção, né? Já o adolescente, verei aqui. Já a criança, o adolescente, adulto jovem, como ele tem um cérebro que é muito impulsivo, ele tende a ser mais dramático e instantâneo, né? Porque a noção de tempo dele é bem escassa e limitada. Então, o comportamento em um adolescente, muito ligado ao impulso, à dificuldade de juízo crítico, de crítica da situação, em um idoso muito ligado a uma desesperança, a um vazio, e ele não tende a dar tantos sinais, e ele vai limpando a casa, ele vai ajeitando tudinho, para na hora que ele for, deixar todo mundo confortável. É melhor que vocês vivam sem mim, não serei um peso. Essa é uma questão bem interessante. Com relação a homens e mulheres, né? Os homens, eles tentam menos, mas eles são mais assertivos, mais letais nas tentativas, né? Enquanto as mulheres tentam mais e são menos assertivas nas tentativas. Os homens estão muito mais ligados a uma agressividade,
Os homens têm muito mais propensão a envolvimento com drogas e outras substâncias, a comportamentos mais impulsivos. Então, não seria diferente que as estratégias de lidar com o comportamento suicida desses homens esteja muito ligada a uma taxa de letalidade ou de sucesso muito maior do que o das mulheres. E talvez também porque os homens, culturalmente, né, o que eu percebo, né, dentro das coisas que a gente busca, de pesquisa, culturalmente o homem tem uma dificuldade muitas vezes maior de buscar auxílio profissional, né? Então, por exemplo, quando a gente, muitas vezes para um homem buscar a terapia ou buscar um atendimento médico, essa coisa já foi muito agravada, né? O Foi. caminho já foi muito percorrido. E tem uma questão também assim bem interessante na prática clínica, que assim o comportamento masculino quando ele fica de um cérebro masculino quando ele está ligado, quando ele está entrando num quadro depressivo. Enquanto a mulher tende culturalmente a expressar mais a sua dor, a vocalizar, a verbalizar, a pedir ajuda, e ela é tida até como fraca, como lá vem a melosa, a chorona, né? O homem não. O homem, como ele não expressa muito bem isso, ele vai assumindo atitudes mais agressivas, autodestrutivas, né? Então, isso aí é bem claro. Então, o homem tende a não chorar ou não demonstrar o seu processo depressivo, seu processo de luto, de sofrimento, e ele tende a entrar num tubo aí autodestrutivo, e na hora que ele tenta, pum, é fato consumado, né? Uhum. E a coisa do adolescente, do idoso que você estava falando agora me veio muito à cabeça, né? O caso recente de um adolescente, era um adolescente que tinha uma certa influência na rede social, filho de uma pessoa também famosa, não me recordo agora o nome, mas foi uma coisa muito rápida, assim, ele postou alguma coisa que é, teve uma reação negativa, né, muito forte, e rapidamente, assim, foi realmente muito rápido o processo que ele cometeu suicídio. E aí, enquanto você falava, eu também lembrei daquele ator, né? Eu não me recordo agora o nome dele, mas um senhor já que também foi, acho que foi logo no começo da pandemia, não me lembro o nome dele, mas que já era mais idoso e que ele fez exatamente esse perfil de comportamento, né? Da despedida, dessa coisa planejada que você se referiu agora. Então a gente percebe, né, essa diferença. E enquanto você falava também, eu posso pontuar aqui, porque eu já fui autorizada previamente, né? Mas, claro, mantendo o sigilo terapêutico que me foi pedido que falasse sobre isso. O caso de uma mãe de uma paciente minha que cometeu suicídio, né? E foi uma coisa assim que os filhos todos acompanhando, fazendo de tudo, né? E que ela questiona muito isso e que, inclusive, nessa nossa sequência de lives, é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, de que nem sempre há o sinal, né? Enquanto você falava do idoso, me veio muito isso à cabeça, assim, que não é 100% das vezes que há um sinal, que há uma lanterna, né? Que há algum alerta de que isso vai acontecer. E o interessante estamos aqui para trazer luz, né? Para conversar, para ajudar as pessoas, né? O que acontece? Existem doenças que são bonitinhas e doenças que são feiosas, né? Vamos falar assim. Por exemplo, se você saiu lá, você teve um infarto, saiu, ficou 10 dias no UTI, você chegou, saiu da UTI, está chegando assim, vamos supor que você estivesse numa balada, não pode estar tendo balada, mas você acabou de sair, chegou fulano, saiu da UTI, ficou 10 dias, não saiu. Agora você fala assim, fulano chegou lá, saiu da internação psiquiátrica, ficou 10 dias na UTI por causa da internação psiquiátrica. Chegou a nuvem negra, daqui a pouco ele vai reclamar. Então, o que acontece? O nosso preconceito,
E por serem pessoas que têm uma maior dificuldade de lidar com o seu sofrimento, por N motivos, isso fica mais difícil, porque a gente tende a ouvir uma vez, dar assunto uma vez, mas aquela pessoa, vamos falar, aquela doença que não é bonitinha, que coloca essa pessoa numa classificação de nuvem negra, é difícil. Uma coisa é estarmos falando aqui de Setembro Amarelo, trazendo isso, desmistificando, ensinando a ouvir, mas geralmente essas pessoas elas sofrem muito. E elas falam uma vez, falam duas vezes, e nós não conseguimos ouvir mais de uma vez, mais de duas vezes. Somos imediatistas, né? E o que acontece? E começamos a passar desapercebido. E a grande dor de quem perde alguém conhecido, ou de alguém que verbalizou por muito tempo o seu sofrimento para ela, é que ela não conseguiu ouvir, ou que ela não teve paciência para ouvir. E os sinais estavam lá, mas é difícil ouvir. E na questão do Setembro Amarelo, agora que nós estamos tentando ajudar as pessoas a ouvirem, né? A ouvirem e, a partir do ouvir, oferecer ajuda, na minha opinião, seria assim: é difícil você ficar ouvindo, ou é difícil você assumir a responsabilidade para você de algo que é muito pesado, no sentido de lidar. Então, se eu pudesse hoje deixar uma mensagem aqui, seria o seguinte: ouvir sempre, oferecer ajuda. Oferecer ajuda no sentido de direcionar essa pessoa para um profissional. Direcionar essa pessoa para buscar ajuda. E às vezes é difícil você falar assim com a pessoa: vamos buscar um psicólogo, ou vamos buscar um psiquiatra, vamos buscar ajuda profissional. E essa pessoa: mas eu não estou louco, eu não estou doido, longe de mim. Você está louco, louco está você. Então, vamos lá. Eu não estou conseguindo te ajudar no sentido que eu preciso te entender. É um ótimo gancho para você trazer essa pessoa para uma abordagem profissional. Olha, eu não estou te chamando de louco, eu não estou te chamando de maluco, estou te chamando de fraco. Eu simplesmente não consigo, ou é um pouco confuso para mim. Você poderia me ajudar, te ajudar? Me ajudar, te ajudar? Porque eu não consigo entender muitas coisas. É um universo um tanto que diferente para mim. Eu estou aqui para ajudar. Você veio, eu estou ouvindo, eu estou ajudando. Não mata essa bola no peito, segura essa bola e acha que você vai dar conta. Estou falando do ponto de vista de patologias psiquiátricas, patologias que são crônicas, momentos que são delicados. Primeira coisa que você ouvir e ajudar. Ajudar empaticamente. E um ótimo gancho seria se colocar nessa situação de: eu preciso te ajudar, mas para te ajudar eu preciso te entender. E eu não estou te entendendo. Podemos ir lá na doutora Alessandra, no doutor João? Entendeu? Para que eles possam me ajudar a te entender. Eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar também que, inclusive, quando identificamos esse tipo de comportamento nas pessoas, mediante a resistência ao tratamento, ao acompanhamento, enfim, dependendo da abordagem, da pessoa também poder se oferecer para acompanhar a pessoa até o consultório. Entendeu? De ir junto, nesse primeiro momento, né, dependendo, né, do que for, de qual for a proposta, porque tem casos e casos, né, mas dependendo, acho que
a pessoa pode se oferecer para ir junto, pode entrar no consultório, a gente vai conversar nesse primeiro momento, a gente vai tentar identificar, né, quais os possíveis fatores, porque não são só fatores fisiológicos, digamos Uhum. assim. Tem fatores sociais também, culturais, né? Tem uma série de outros fatores que colaboram muito para essa vivência, né? De fato, enquanto você está falando da questão da empatia, né? O quanto que é importante que as pessoas saibam ouvir, ou melhor, saibam escutar, porque isso exige interpretação, da gente poder se abrir para acolher a angústia do outro, a tristeza do outro, a inquietação do outro. Ou mesmo no caso do transtorno bipolar, né, na fase da mania, a euforia do outro, que é difícil de conter também. Uhum. Então, às vezes, ter um certo tato, né, uma sensibilidade para poder fazer essa escuta, não é uma tarefa tão fácil. Não. E, Infelizmente. e por isso de buscar ajuda, né? De buscar ajuda. Oferecer ajuda a essa pessoa no primeiro momento por acolhimento, né? Por empatia. E já pensar numa estratégia de levar essa pessoa para um profissional, não só um profissional. Existe, por exemplo, você tocou num assunto muito interessante. O suicídio, o comportamento suicida, ele não é simplesmente biológico, ele é multifatorial. Existem questões sociais, existem questões genéticas, é um emaranhado de coisas. E quando se trabalha, eu tive a oportunidade de trabalhar em emergências psiquiátricas, e que no primeiro momento temos que abordar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa. Primeira coisa, quando nós estamos atendendo aquela pessoa, se ela veio sozinha, é já acionar o serviço social, alguém ali para buscar a rede de apoio dessa pessoa. Rede de apoio, aquele coleguinha, aquele amigo, às vezes aquele irmão da igreja, aquela pessoa do prédio, do condomínio. Sempre existe alguém que essa pessoa vai se identificar e poder abrir o coração. E ali ela vai diminuir muito aquele sofrimento e ajuda bastante o tratamento. Uhum. Que nem sempre é um familiar, né? A gente Nem tem que sempre é um considerar familiar. também, a gente tem que considerar o fator também que existem famílias. E nem sempre a família é uma família colaboradora. Verdade, verdade. Entendeu? Então, às vezes é importante a gente lembrar, porque aí você toca numa seara importante para a vida do sujeito, que são os laços, né? Os vínculos estabelecidos, construídos, né? E o quanto que é importante, porque na verdade, quando o sujeito se sente vinculado, a gente diminui um pouco os riscos, né? Porque isso é um fator que contribui, né, para que o suicídio talvez não aconteça. E o quanto que é importante ele perceber que diante do seu falecimento, da sua partida, caso ele opte pela morte como saída para o conflito, pelo menos 6 pessoas vão sofrer muito com a partida dele. Isso é uma estimativa, uma média. Mas a gente sabe que é muito mais. Muito Uma mais. criança que comete suicídio numa escola, por exemplo, como é que fica essa classe? Como que fica a escola? Os professores, pedagogos? Não é só a família que é afetada, Não. né? Quando um sujeito comete suicídio, a sociedade, pelo menos o bairro, dependendo do lugar onde a pessoa mora, são todos assim, afetados direta e indiretamente. Entendeu? E a gente pensa que esse comportamento ele só afeta pobres, né? Já escutei Não. isso. E não é bem assim, né? O sofrimento psíquico ele acomete seres humanos, pessoas. Então, nesse quesito, não é classe social que vai ofertar aí um fator para o sujeito, né? Mas eu acho que é importante a gente repensar essas questões, olhar para isso que nós estamos nos propondo a fazer. E que as pessoas também, sabe, doutor Hilton e Alessandra,
que as pessoas também tenham essa abertura que nós estamos tendo aqui hoje também, de poder sentar e conversar, tirar dúvidas, sabe? Às vezes não é necessário de tudo marcar uma consulta, não. Basta, às vezes, conversar, até mesmo na rede social, porque hoje nós estamos tão próximos uns dos outros, né? A gente não vai poder fazer muita coisa, logicamente, mas a gente pode fazer um acolhimento, a gente pode dar uma orientação, ofertar uma rede de apoio para essa pessoa, para que ela, de fato, reconheça também que ela é importante, que tenha o seu lugar no mundo. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza, o papel das redes sociais, dessa conectividade que nós tivemos agora durante a pandemia, né? E acho que isso ficou tão claro naquele primeiro momento, aquele momento de sensação de catástrofe, né? O mundo acabou, tudo acabou, o que aconteceu? Acho que todo mundo vivenciou isso em menor ou maior grau, né? Em alguns momentos desses. E quão importante foi a nossa conexão com as pessoas que nós amamos, né, do outro lado de um celular. Passamos horas conversando, às vezes madrugadas insônias ali, ó, conversando com aquele amigo, né? E aquilo acalmou. Acho que todo mundo vivenciou isso. Não posso falar por todos, mas eu vou falar por mim, experiência. Eu vivenciei isso. Eu ligava para alguns amigos médicos e estavam na frente de batalha e a gente conversava, falava o que não conseguia falar perto de ninguém, né? Falava de médico para médico, aquela coisa de corredor. Ai, tipo assim, tá ruim, mas eu tô aqui, a gente tá junto. E o quanto que é importante. A gente hoje não tem essa facilidade. E eu acredito que a pandemia teve os impactos um pouco atenuados na saúde mental, graças a nessa conectividade que nós tivemos, né? Sem dúvida. Eu acho que até para aproximar ainda mais para as pessoas essa fala, né, dessa questão da rede, né, que quando a gente se junta, a gente consegue fazer uma rede de afeto, uma rede de apoio. Esse exemplo da pandemia, acho fantástico. E assim, quando a gente estava na época de escola ou na época de faculdade, né, e aí todo mundo ia mal naquela disciplina, né? Aquela disciplina foi o arraso, assim, todo mundo lá com a nota lá embaixo. Mas aí você olhava para o colega e falava assim, nossa, foi ruim, né? Foi ruim, mas a gente estava junto, né? Porque todo mundo estava ali suando, No mesmo buscando, barco. tentando, mas estava no mesmo barco, né? Então, assim, isso não tirava a nossa dor, né? De ter se dedicado, de ter tentado e de ter ali feito todos os esforços e no final ver que foi tudo por água abaixo, assim, que você não conseguiu a nota, né? Isso, a dor estava ali, mas você tinha aquele apoio, né? Aquela troca ali. Tá ruim, mas foi junto, né? Eu acho Tá todo que mundo no mesmo isso barco. exemplifica bem. E trazendo né? isso pro agora, pro Setembro Amarelo, empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, você ouvir. O quanto isso é importante, ouvir. Pois é, doutor, mas a gente tem que lembrar que quando a gente vai escutar o outro, a gente tem que se esvaziar. Não adianta chegar para poder escutar o outro cheio de Cheio, né? convicções e de certezas, Dá. né? E É aqui muito vai. difícil. E nesta seara, as convicções e certezas se traduzem em julgamento, né? Exatamente. E a última coisa que a pessoa num comportamento suicida precisa é de um julgamento. Isso daí é fundamental a gente deixar bem claro isso. Tudo que o que não é necessário Um julgamento. é um julgamento. É uma sentença. Uhum. Porque na sentença não tem mais possibilidade, né? E nesse caso, uma sentença de morte, né? Um desfecho terrível. E se a gente parar para pensar, por exemplo, se a gente pegar a depressão, né? Os pacientes que apresentam quadros depressivos, assim, mesmo que sejam em diferentes níveis,
Eu não sei para o João, mas o que eu escuto muito forte, né, além de todas as questões, mas é muito sobre esse julgamento social, né, falando aqui especificamente da depressão, do quanto que as pessoas não compreendem, do quanto que acham que é frescura, do quanto que no caso de uma mulher, é falta de uma trouxa de roupa para lavar, né? É falta de serviço. Então, esse julgamento, esse apontamento, né, que tira do outro o direito de sofrimento, que tira esse lugar também da inutilidade, né, de você se ver inútil, porque você tem um sofrimento ali que está te tomando naquele momento. Né? E esse julgamento que dissolve essa dor, né, que aponta isso como algo de uma ordem muito superficial, de uma coisa muito boba, sabe? De uma coisa muito corriqueira. Isso aparece muito no consultório, sabe? Isso parece que isso traz um fator intensificador para toda a dificuldade que já é o quadro depressivo. Sim, a questão do julgamento é a última coisa, a única coisa que você não pode fazer no momento é julgar. Isso acaba sendo uma via de mão dupla, porque enquanto você estava falando da questão de como as pessoas têm preconceito com relação à área psi, sabe? Quando coloca esse prefixo, meu filho, já sabe que já vai ter resistência logo em seguida, logo na frente, assim, 2 passos na frente já tem resistência, sabe? Por que as pessoas ainda entendem como ofensa a gente dizer procura um psicólogo, procura um psiquiatra? Por que isso é entendido como ofensa? Boa pergunta. Mas ao longo dos anos, né? Ao longo das décadas, né? Foi tirado esse direito do comportamento dessa parte do cérebro de adoecer. E isso foi colocado como fraqueza, né? Como ausência de Deus, como fraqueza. E que seja fraqueza, então, como diz a música, mas o coração tem o direito de ter uma fraqueza. E nem por si ninguém julga ele, porque áreas cerebrais responsáveis por N comportamentos e emoções, eu estou falando assim no nível biológico, uma questão bem biológica, ela não pode adoecer. Às vezes eu converso com alguns pacientes e eu tenho que ter uma linguagem bem biológica, porque eu estou numa posição de médico para me fazer entender, até porque é a minha seara, né? Eu falo com eles assim, Maria, vamos lá, imagine você, se você tiver que correr 1 quilômetro, você começa bem correndo 1 quilômetro, com 2 quilômetros a coisa já começa a ficar diferente, 3 pior. Imagine o seu conflito, o problema que você já está carregando há anos, sobrecarregando todo o seu cérebro com esse conflito. Ele já está fadigando. Ele já não consegue lidar numa boa com aquele conflito. Esse conflito que era 500 metros já passou para meia maratona. E você fadigou esse órgão. E agora você não está conseguindo pensar com clareza, as funções fisiológicas já não estão funcionando bem, você não está dormindo, você não está raciocinando, são tantas funções fisiológicas que estão ficando para trás, porque chegou um nível de desgaste total. Eu tento puxar assim, para me fazer entender, para não ficar tanto no campo do biológico, e trazer como que uma visão multidisciplinar ou multifatorial do suicídio, pensarmos que questões de conflitos interpessoais, relacionamentos, conflitos interpessoais, conflitos no ambiente de trabalho, desesperanças
e tantas outras coisas podem fadigar essa pessoa a ponto desse órgão começar a adoecer. Não é? Uhum. Verdade. Mas isso a gente precisa de uma abertura. Precisa de uma abertura que vem de todos os lados. É uma via de mão dupla, onde eu me reconheço agente transformador. E eu não fico esperando a Alessandra ter a boa vontade, ou talvez a percepção. Uhum. Entende? Eu vejo e tenho a necessidade de ir de encontro, né? Porque nem sempre vai ter um sinal claro e evidente. A coisa ela vem muito sutil, entendeu? Eu acho que é muito importante a gente estar tendo esse momento aqui para trazer isso, deixar bem claro para as pessoas, para se abrirem à possibilidade, para se abrirem ao diálogo, de procurar a rede de apoio. A gente não pode esquecer do importante trabalho que o CVV tem no nosso país também. Uhum. De quantas pessoas que são acolhidas pelo telefone, né? Ou mesmo por e-mail, porque tem pessoas que não querem se identificar, ou enfim, porque não tem essa exigência também, mas do quanto que é importante nós pensarmos nisso, né? Do que pode ser feito para poder ajudar, ofertar uma ajuda, tá? Alessandra, a gente tem participações aí, podia dar uma olhadinha? O Tem. pessoal tá bem. Já me Eu mandaram tô vendo. 700 convites aqui para poder participar ao vivo, mas aí eu não sei se a pessoa ainda está por aqui. Que eu acho que Tem queriam fazer uma. perguntas para o Dr. Hilton, que eu acho que é paciente dele, inclusive. Tem uma pergunta aqui que eu acho importante. A gente já até falou um pouco sobre ela em outras lives, mas eu acho sempre importante. Eu vou passar a bola para o Hilton. Diante da campanha do Setembro Amarelo, dependendo da forma que seja abordado, pode motivar essa temática e ser disparador para um indivíduo em sofrimento? Eu acho que ele quis dizer no intuito de ser um ativador Um do estímulo. movimento em direção. Isso. Existem até alguns norteadores para se tratar desse assunto em mídias, a própria imprensa formal, né? Ela tem regras para se falar em suicídio. Não estamos aqui na questão de tornar-se isso sensacional, um sensacionalismo, e sim no sentido de empatia. Estamos no mesmo barco, posso te ouvir, posso te ajudar? Trazer luz ao tema, tirando o tabu, não colocando o tabu no tema, né? Depende de como você pega ou aborda o assunto, isso piora ou melhora. Acredito que sim. Sem dúvidas. Tem mais alguma pergunta aí, João, que você esteja vendo? Eu acho que o Leandro perguntou alguma Tem, coisa logo assim. Vê aí. tem um depoimento aqui, doutor Hilton, Da da Ivone, eu acho. Ivonedo. Ivone. Uma querida, Não, linda. não, doutor Hilton, não o conheço pessoalmente, porém me tirou de um momento horrível na minha vida. Mesmo online, foi formidável. Sou grata. Ai, que lindo, tá vendo Acho, isso? Isso é muito bom, né? Isso, deixa isso eu ver. é Isso, raro isso, isso é porque profissional. você falou que os seus pacientes não te reconhecem na rua. Ficou Tá triste vendo? quando. Tá vendo? Mas toda regra tem exceção, né? Toda regra tem sim, tem exceções sim. Ó, o Leandro deixou uma pergunta aqui. A necessidade de inserir tratamento medicamentoso em qualquer transtorno mental, existe prudência em consultar anteriormente um psicólogo? Fala aí, agora vai você, Alessandra. Não, Leandro. Na verdade, é até importante a gente falar sobre isso, né? Porque
algumas pessoas ainda não sabem muito bem o que faz um psicólogo e o que faz o psiquiatra, né? O que faz o psiquiatra, o Dr. Hilton pontuou aqui de forma bem esclarecedora, né? A medicação, como é o processo. E o psicólogo, ele não medica, né? A gente trata aquilo que aparece através da escuta diferenciada, através de uma suspensão de valores, crenças, ética, moral, né? Então, a gente trata aquilo que chega como aparece. Então, e por isso que é importante a gente unir forças, a gente pensar no acompanhamento sempre multi, né, que envolva, sim, um acompanhamento com psicólogo, sim, um acompanhamento psiquiátrico, e esse é um fator que a gente trabalha muito junto, né, porque às vezes o paciente, ele tá ali com a medicação, ou ele tem alguma dúvida em relação à medicação, e aí, sabe, doutor Hilton, a queixa vem na terapia, sabe, mas será que esse medicamento, né, e aqueles que têm a resistência com a medicação? Mas esse negócio de tomar remédio, aí o psicólogo vai lá e tenta entender. Mas será que isso não é um preconceito, né? Como que é essa visão que você tem sobre a medicação? E aí a gente vai unindo forças, né? A gente ajuda essa pessoa a ter uma visão mais ampliada sobre como ela está, né, percebendo a reação do tratamento medicamentoso do psiquiatra, como que ela está ali se percebendo após o início, né, algum tempo depois. Então, a gente vai, né, João, a gente vai muito nesse acompanhamento ali, de mãos dadas com o psiquiatra, né, para que a pessoa não, muitas vezes, abra mão da medicação de cara, porque, né, doutor, eu acho até importante falar um pouquinho sobre essa questão da medicação, porque o medicamento, às vezes, no primeiro momento, ele dispara uma reação que não é aquela esperada, né? E aí a gente o medo da dependência, né? O medo da dependência, né? Então, a gente não precisa dessa consulta anterior com o psicólogo, né? Mas a intenção é unir forças. Eu costumo trazer um exemplo bem clássico, assim, com os pacientes. Porque algumas pessoas, assim como tem resistência a ir para o psiquiatra, tem pacientes que colam, né? E a gente tenta direcioná-lo para a estratégia. Como a estratégia tem que ser? Olha, agora, às vezes o paciente chega muito travado, e às vezes o paciente chega encaminhado pelos colegas da psicologia, por outras especialidades, e ele está muito, muito ruim. E assim, vou falar de funções fisiológicas para me fazer entender. Não está dormindo, não está comendo, não está comendo demais, uma ansiedade que ele não consegue ficar quieto, tendo quadros de pânico. Você consegue medicar esse paciente e tirar ele daquele momento, né? E você tem que orientá-lo. Você tem que procurar um tratamento psicológico. Eu sempre, quase que uma ladainha. Lá vem você perguntar se eu estou fazendo atividade física e já comecei psicoterapia. Não comecei nenhum nem outro, tá bom? Eu pensei, sim, você me limita, porque eu posso ir até um momento. Eu não tenho a onipotência de ir para frente, eu não posso estar além do meu conhecimento, da minha prática. Mas como assim, doutor? Eu não quero fazer terapia. Eu falei assim, olha só, vamos trazer um exemplo aqui bem legal que nós vamos conseguir entender. Imagine que você venha de moto e quebre a perna. Pá! Teve um acidente e quebrou a perna. Aí eu boto assim a caneta, uma caneta na frente da outra da câmera. A perna vai, fez assim, o seu fêmur fez assim, pum! Você tem que ir lá pro HPN, pro ortopedista, colocar aqueles pinos, alinhar a fratura. E você vai para casa e vai ficar lá 6 meses com aquele ferro tudo para cima. A perna. Sua perna, eu falo assim, sua perna vai estar uma aqui e outra aqui na hora que tirar o pino. O ortopedista fez a função dele ali.
Se você tirar o pino da perna, tirar todo aquele ferro, você vai estar como? Ah, vou estar mancando. Você vai ter que fazer o quê? Ah, eu vou ter que ir para um ortopedista, eu vou ter que ir para o fisioterapeuta. E qual é o seu problema de ir para o psicólogo? Acabou o campo de atuação, chegou até um momento. Você precisa evoluir no sentido de buscar novas estratégias. A estratégia que eu tenho a oferecer ela é limitada, ela vai até aqui. Olha, se você numa situação hipotética, quebrasse a perna, você encarar a necessidade do gesso ou do instrumento que fosse para alinhar a fratura, você mesmo sabe que você ia ter que procurar um outro profissional na hora que tirasse o gesso, você ia saber que você ia estar com o corpo todo torto, uma perna hipotrofiada, coluna torta, centro de gravidade não funcionando, você sabe que você ia ter que passar por um outro profissional. Qual é o problema? Eu sou limitado. Eu vou até um ponto. Aí, tá bom, agora eu vou para o psicólogo. Você me fez lembrar de uma história de uma paciente que chegou com uma queixa de zumbido no ouvido, que já tinha ido em 3 ou 4 otorrinos e ninguém descobriu o que ela tinha. Porque ela não aceitava, porque quando um dizia, isso pode ser ansiedade, procura um psicólogo, ela achava que o médico não sabia. Ela procurava um outro e assim sucessivamente. Quando chegou, já estava no quarto. Então, assim, eu acho que as pessoas têm realmente uma resistência muito grande de tentar entender a necessidade, e eu acho que não sabem a importância que é ter alguém que nos compreenda, que nos aceite do jeito que a gente é, e a partir disso é que nós vamos trabalhar as questões, porque não são só patologias que levam para a terapia. São questões da vida cotidiana, porque as pessoas têm isso. Então, acho que é muito importante a gente pensar que se existe um recurso, a gente tem que procurar. Até que se esgotem todas as possibilidades. A gente tem que procurar. Mas isso só vem mediante a abertura. E o novo assusta muito, né? A novidade na nossa vida assusta muito. Então, às vezes, a dificuldade de procurar o tratamento, né? Estou vendo algumas pessoas dizendo aí que confiam em você, Hilton, apesar de terem medo da medicação. mas, assim, as pessoas têm mesmo que ter essa confiança, né? Mas não uma confiança cega, Não. Como se nós fôssemos mágicos e soubéssemos de todas as coisas, né? Mas um saber que perpassa também por essa via de mão dupla, que nós temos o nosso papel, mas o outro também é o principal agente transformador. Ele é o protagonista da sua história. E não pode colocar a cada um de nós aqui num lugar que não é nosso. Então, acho que é muito importante termos essa conversa, o quanto que é esclarecedor poder elucidar essas questões, levantar tudo isso, né? Eu tinha uma questão para poder trazer para você que me perguntaram, e pergunta recomendada, se a gente não faz, depois a reclamação vem. Nessa pandemia, nós tivemos aí um aumento muito grande do consumo de álcool, de drogas de modo geral. Mas eu queria saber da sua opinião, doutor Hilton, sobre a questão das comorbidades. Quando a gente associa o álcool ao problema da depressão, do transtorno bipolar, e, assim, explanar essa questão tanto para o paciente que está sob tratamento medicamentoso também, quanto aquele que tem a patologia e não trata, e trata isso com álcool, ou com maconha, ou com cocaína, né, com algum opioide. Qual a sua opinião a respeito disso? Nesses casos aí, a pergunta é a seguinte: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem vem primeiro? Será que é uma tentativa desse cérebro se compensar quimicamente? Então, a pergunta aí, álcool ou outras substâncias com adoecimento mental, é quem veio primeiro. Se é o ovo ou a galinha.
e eles estão de mãozinha dada. Eu só sei de uma coisa, te falo com propriedade. Qualquer substância, álcool e outras substâncias, afundam o paciente. Se você está mal já com ansiedade, não pense em tratar com cannabis. Existe toda evidência científica de que o canabidiol isolado tem benefícios, mas o THC não tem tanto. Se você tem problemas com, por exemplo, com timidez, não ache que você vai tratar sua timidez com álcool e vai conseguir acabar com sua fobia social. Se você está deprimido em casa, assistindo live na pandemia, não tenha a ilusão de achar que encher a geladeira de cerveja que vai te ajudar, pelo contrário. Você vai bagunçar a questão química do cérebro. Se a coisa já está fadigada, ruim, piorou. É porque sim, é porque para alguns o álcool acaba sendo, além de cômodo, de mais fácil acesso, tá? Acaba sendo para alguns, a curto prazo, um remédio, se assim eu posso dizer, entre aspas, que alivia. Só que quando a gente coloca isso a longo prazo, o estrago que faz, é importante a gente deixar isso bem claro para as pessoas que não compensa fazer essa troca. Que é arriscado demais. No fundo, as pessoas sabem que não compensa. Sim. No fundo, elas sabem que não compensa. Porque quando você bebe demais, quando você volta, você fica a não ser quando você é adolescente, você aguenta bastante álcool. Agora, na minha idade, eu fico uns 2, 3 dias ou mais para recuperar um vinho ou 2 vinhos aí para segurar a onda, né? Então, você sabe o prejuízo que você está tendo. O muito aí é a sensação do prazer, da anestesia, né? É o problema. Como que a pessoa quer se anestesiar? Para não enxergar o problema, para não lidar com ele. Exato. Eu não sei, Alessandro, mas eu costumo perguntar, né? O que tem nessa realidade aí que está tão difícil se manter sóbrio? Que realidade é essa? E a gente tenta entender o que é que está acontecendo, né? Porque o desejo de estar fora da realidade não é um desejo qualquer. Não é de ficar em suspensão enquanto a vida está acontecendo. Não é isso. Então, acho que é importantíssimo falarmos disso. Deixar isso bem claro, tá? Acho que é a Margarete, ela está falando que meu filho precisa de tratamento, mas ele não aceita. É trabalharmos a questão da psicoeducação, né? Da gente trazer a informação. Hoje nós temos tudo tão fácil acesso, né? A gente marca uma consulta hoje online, a gente fala com o Dr. Hilton, né? Com mais facilidade. A gente não precisa ir lá em Macaé. Tá em Macaé, Hilton? Macaé e Rio das Ostras também. Né? Então, não tem paradeiro. Aí a gente tem que ficar descobrindo onde é que está o médico, onde é que está o psicólogo. Hoje a gente encontra todo mundo na rede social e a gente marca um horário e a gente tira as dúvidas. Não quer ir ao psiquiatra porque está com medo de ser medicado? Então não precisa ir lá buscar isso, porque o psiquiatra não tem só medicação para ofertar. Não é? É uma questão da gente deixar bem claro. Então vamos lá, vamos marcar uma consulta então para poder trocar uma ideia. Sabe? Verdade. Então assim, eu acho que é muito importante a gente trabalhar essa questão da psicoeducação, né? A gente deixar claro o quanto que é importante, se temos o recurso, a gente buscar esse recurso, de não ficarmos postergando. Os adiamentos são um problema na nossa vida. É um problema que vai uma coisa atrelando a outra, e quando você vê aquilo que era um ponto se transformou tomou uma dimensão assim de larga escala, sabe? Então assim, porque transtornos mentais não tratados, eles trazem muito benefício. O que você acha? Sim, é bem complexo aí. Vamos falar para mim, benefícios como?
que não tem. É só para poder deixar assim bem, sabe? As pessoas precisam entender Porque eu que fiquei na transtorno, dúvida, que benefício que ele falou? porque não tem, exatamente Não tem porque não benefício. tem, Ah, tá. Eu entendeu? tô com a internet aqui no Então, 3G. Foi a né? ironia socrática, Hilton. Tá bom. Desse jeito, tá vendo? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, se existe de fato, né, algo que já foi diagnosticado, que já foi identificado, vamos tratar. E se não foi, na medida que o outro vai te devolvendo também, porque na convivência o outro costuma devolver muito para nós, né? Você está aparecendo isso, você está demonstrando essa mudança de comportamento, essa outra. Antes você não era assim, hoje você está demonstrando isso. Meu filho, hoje eu tô percebendo que você está bebendo demais, você está vivendo coisas arriscadas. Está bebendo e dirigindo, associando duas coisas muito perigosas, né? Então, acho que é muito importante pensarmos nisso. Se temos as nossas questões para serem trabalhadas, por que não? Sabe? Diante da dúvida, é muito melhor a gente procurar uma ajuda profissional. Verdade. E nessa pergunta que ela falou, meu filho está com um problema e eu não sei como ele se recusa, não sei se é bem assim, né? É isso. No início lá da live eu tinha até falado de como oferecer ajuda. Às vezes você oferecer ajuda a ele no sentido de falar com ele que você não está conseguindo lidar com o assunto, você não está conseguindo abordar o assunto e que você precisa de ajuda e que você precisa de ajuda para ajudá-lo e se oferecer para acompanhá-lo na consulta com a psicologia, né? Se oferecer no sentido de quero te entender para poder te ajudar. Daqui a pouquinho ele vai conseguir pegar o fio da meada e vai ficar bem. Uma excelente estratégia empática de trazê-lo para o profissional. Sim, com certeza. A gente vai ter que ir caminhando aí para as nossas considerações finais, né? Porque a gente já está com 1 hora de live, daqui a pouco o Instagram cansa da gente aqui. Eu só Então, queria dizer que o Dr. Ronaldo tá por aqui, João. Ah, Agradecer que aí legal! pela Obrigado, presença. Ronaldo. O Dr. Ronaldo fez uma live com a gente, Hilton. Ele é olha que legal. médico também, ele está caminhando para ir para se especializar na área da psiquiatria, né? Olha que legal. Então, ele falou Seja bastante dessa bem-vindo. experiência da prática dele nos atendimentos de emergência. Foi bem bacana no sábado. É um Legal, médico amigo interessante. nosso aí que é metade baiano e metade goiano. Mas tá bom. Olha, eu queria Doutor Hilton, agradecer a vocês pelo convite, estar aqui com vocês é muito bom conversar, trocar experiências, né? Agradeço. não, eu que fico assim, lisonjeado, de fato, grato por ter aceitado esse convite, de sentar conosco aqui nessa noite, né, no nosso sofá virtual, para a gente poder trocar essa ideia, bater esse papo cabeça, de ajudar as pessoas de verdade a poderem encontrar aí um caminho mais satisfatório para as suas vidas, de, de poder iluminar um pouco, né, essa penumbra que às vezes assola a nossa vida, né? E o quanto que é bom estarmos entre amigos. Mas, sobretudo, lembrar aqui que o nosso papel aqui vai ser sempre assumir a vida como a nossa prioridade, de valorizar a vida acima de todas as outras coisas. Se a morte é uma escolha, é uma saída para o conflito, a vida, acredito que é um caminho muito mais satisfatório, uma outra escolha tão possível quanto e que pode trazer muito mais possibilidades. Verdade. Muito obrigado, Alessandro, também pelo carinho.
Eu que agradeço mais uma noite, né? Hoje recebendo o Dr. Hilton aqui, foi muito bacana. É uma oportunidade excelente da gente dialogar. A gente já tinha feito uma outra live lá em janeiro, né, Dr. Hilton? Foi ótima, foi ótima, foi ótima. Foi excelente, assim, recebemos muitas mensagens, né? O pessoal adorou. Então, eu acho que é isso. A gente precisa lançar a mão das ferramentas que a gente tem para tentar fazer o melhor que a gente consegue, né? E hoje a gente tem a internet que nos ajuda a nosso favor, que nos une na distância, né? Hilton tá em Macaé? Estou em Rio das Ostras. Está em Rio das Ostras. Eu hoje estou no Rio. E João está no Espírito Santo. Então, olha que maravilha. Ótimo, ótimo. Mas capixaba está em todo lugar, gente. Você esbarra, qualquer lugar você vê capixaba. A gente está em qualquer lugar, menos no Espírito Santo. Queria dar um print aqui, doutor. Pode chegar um pouquinho mais perto aí. Que eu queria dar um print para a gente poder postar depois nas nossas redes sociais. Vamos lá. Isso aí. Aí. Obrigado. Obrigado. Assim, espero que tenha sido bem satisfatório aí para vocês terem participado disso, né? Que outras oportunidades surgem então para a gente poder trazer esse momento aqui que é tão importante para nós. Tá, joia. E eu quero deixar um recadinho que amanhã, às 8h30 da noite, a gente tem uma outra live aqui, que a gente vai receber uma psicóloga hospitalar que atua no Ferreira Machado, né, um hospital de atendimento de emergência, referência em Campos dos Goytacazes. E a gente vai receber também uma enfermeira que vão falar um pouquinho, né, da questão do suicídio relacionado a quadros de doenças graves, né, diagnósticos de doenças graves. Então, deixo o convite. Isso é bom, deixo o convite para o pessoal amanhã. Tá, joia. Obrigada, doutor Hilton. Tchau, gente. Tchau. Obrigado vocês de coração. Boa semana aí. Igualmente.